É mais uma honra poder comandar uma mesa da Flia Araxá, décima edição. Vocês sabem que nós estamos conversando um pouco, ou refletindo, né, sobre a independência do Brasil, que completa 200 anos agora no dia 7 de setembro. Falando um pouco da abolição da escravatura, né, porque uma das nossas homenageadas é a Maria Firmina dos Reis, que também completa 200 anos agora. E tudo isso amarrado com a ideia da literatura, né, que é o Festival Literário Internacional de Araxá, e nada mais importante que a gente traga a literatura como um meio, como um canal, como um veículo de conexão com esses temas tão caros, tão importantes para a sociedade brasileira como um todo. E estou aqui com uma pessoa que eu posso chamar de meu amigo, muito querido, que eu tenho a honra de conversar sempre que posso, e eu sei que ele é uma pessoa extremamente ocupada, enfim, é um trabalhador da literatura, né, um operário da literatura, né, que é o Laurentino Gomes. Eu quero já agradecer muito, Laurentino, a tua presença aqui, e muito obrigado. Aí, mandar já aqui um beijo para a Carmen, que eu sei que ela está sempre por trás das tuas agendas, e é muito gentil sempre com minhas demandas, né, com relação a você. E, bom, eu não vou dizer que Laurentino dispensa de apresentações, porque não dispensa apresentações, mas eu vou deixar que ele fale um pouco, né, sobre a trajetória dele. E eu queria depois que a gente emendasse, Laurentino, já fazendo uma pergunta assim, muito capciosa, né, que todo mundo pode estar curioso em saber. Você tem muitos livros publicados e livros fundamentais sobre a história da sociedade brasileira, da Constituição do Brasil como um todo, mas eu queria que você me dissesse o que depois levou você a escrever essas obras referenciais, mas, sobretudo, o 1822, que é o livro, né, sobre a independência do Brasil, que agora está completando 200 anos, com uma série de efemérides aí, algumas polêmicas também, né? O Brasil parece que quer trazer o coração do Pedro I, né, para uma exposição, e aí está uma polêmica muito grande sobre isso. Então, com a palavra, Laurentino Gomes. Bem, Tom, primeiro, assim, é uma honra para mim também ser o seu amigo pessoal, né? Além de admirador, eu cito você nos meus livros, grande intelectual brasileiro, biógrafo de José do Patrocínio, Cruz e Souza, e para mim é um privilégio conversar com você sempre. E também participar da Flia Araxá. Eu já tive a oportunidade de participar 2 vezes presencialmente e agora virtualmente. Bem, eu sou paranaense de Maringá, sou jornalista, eu tenho mais de 40 anos, 45 anos de profissão, para ser mais exato. Comecei em 1977, em plena ditadura militar, e nos últimos 15 anos eu converti uma antiga paixão minha, que é a história do Brasil, em uma atividade principal. Então, comecei a escrever livros, reportagens, né? Na verdade, eu não mudei de profissão, eu apenas mudei de formato. Antes eu fazia jornal e revista, agora eu faço livros e reportagens. Mas a maneira de abordar os assuntos, a maneira de investigar, de ir aos locais em que as coisas aconteceram, de usar uma linguagem mais simples, acessível ao leitor comum, eu diria que é uma característica típica do jornalismo. E, para minha surpresa, a fórmula deu certo. Realmente a resposta dos leitores foi muito grande, os livros tiveram uma repercussão grande até agora. Primeiro, eu fiz uma trilogia com o objetivo de tentar explicar a construção do Brasil como Estado nacional, como nação independente, no século XIX. Então, eu fiz o livro 1808, que é a vinda da corte para o Rio de Janeiro, depois o 1822, sobre a independência, e 1889, sobre a proclamação da República. E aí eu dei, acho que, um mergulho mais profundo. Eu decidi fazer uma história da escravidão no Brasil, né? Observe que o artigo não é
a história da escravidão, mas uma história da escravidão no Brasil, portanto, uma visão, uma leitura, uma interpretação, entre muitas outras possíveis. E agora eu vou lançar na Bienal de São Paulo, começo de julho, esse terceiro volume que eu acabei de escrever, está em fase de edição, que vai justamente da independência do Brasil até a chamada Lei Áurea, de 1888. E um pouquinho mais adiante, eu falo também sobre o legado da escravidão no Brasil. Então, acho que o grande tema, pelo menos na abertura desse terceiro volume, como foi do livro 1822, é a independência do Brasil. E eu acho que o Brasil passa hoje por um momento muito importante de reflexão, de questionamento profundo a respeito da sua identidade nacional. Algumas pessoas, às vezes, comparam esse processo que nós estamos vivendo como o de um parto, as dores de um parto. Um processo muito difícil, muito tumultuado, com muita polarização, com muito chute na canela, com muita agressão de lado a lado, muito radicalismo, né? Mas eu prefiro comparar, numa outra analogia, vamos dizer assim, religiosa, com um processo de morte e ressurreição. Eu diria que tem um Brasil velho, um Brasil patriarcal, um Brasil conservador, um Brasil de herança colonizadora, europeia, herdeiro da escravidão, um Brasil injusto, um Brasil que despreza o seu povo, que despreza os seus indígenas, a sua população afrodescendente, que despreza a liberdade, que despreza a democracia, que despreza o meio ambiente, que está morrendo. O ambiente no Brasil hoje é um ambiente de morte. Aliás, não é à toa que se fala tanto de arma, né? A arma é sinônimo de morte, de arma, de tortura, de violência, de milícias. Mas eu tenho muita esperança. Eu acredito que nesses 200 anos da independência, talvez nós estejamos às vésperas de uma ressurreição, um outro país, um país mais justo, um país mais democrático, um país mais livre, um país que entende os seus problemas num grau de profundidade como nós não conseguimos entender até agora. Por isso que é importante olhar o passado, né? Você perguntou o que me levou a escrever esse livro sobre a história do Brasil. Eu insisto que é assim, você não consegue entender o Brasil de hoje sem olhar o passado. Nós não saímos do nada, né? Não caímos do céu, do azul do céu, e de repente o Brasil nasceu ontem. O Brasil tem raízes profundas plantadas no seu passado, tanto raízes europeias, portuguesas, do colonizador, como raízes africanas. O Brasil, eu diria que talvez seja um país mais africano do que europeu, como raízes indígenas e muitas outras contribuições que o Brasil foi recebendo ao longo da sua jornada de 200 anos ou de 500 anos, se a gente pensar desde 1500. Então, olhar o passado é absolutamente fundamental, não só para entender o presente, como foi que nós chegamos até aqui, quem nós somos, quem nós achávamos que nós éramos no passado e às vezes também não somos nem fomos, talvez seja uma dimensão mitológica, imaginária a respeito de nós mesmos, né? Que nós somos um povo pacífico, trabalhador, honesto. Será isso mesmo? Um povo democrático, que preserva... O Brasil está sendo questionado em todos os seus aspectos, né? Uma grande democracia racial, que nossa escravidão foi mais branda do que a dos outros territórios escravistas. Será que é isso mesmo? Então, eu acho que hoje o brasileiro está olhando o passado, fazendo perguntas fundamentais para entender a nossa identidade nacional, para se preparar para construir o futuro. Por isso que eu torço para que a nossa democracia consiga sobreviver ao tranco de hoje, porque ao olhar o passado, entender o presente, nós estaremos muito mais bem preparados para construir o futuro do que nós estivemos até muito recentemente. E olhar a independência é muito importante, né? No 1822 eu faço lá uma provocação na capa, né? Um país que tinha tudo para dar errado, né? Como um homem sábio, uma princesa triste, um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. É uma provocação
Dá errado em que sentido? Da época da independência. O Brasil, o Dom João foi embora, raspou os cofres públicos, não tinha forças armadas para enfrentar os portugueses. A imensa maioria da população era escravizada, pobre, analfabeta, à margem de tudo. Havia muita rivalidade regional. O Brasil poderia se fragmentar num país de 3, 4 nações independentes, né, tendo como elo comum a língua portuguesa. E, no entanto, por uma série de acasos, um pouco de sorte e de improvisação, o Brasil acabou se viabilizando no formato que ele tem hoje. Mas eu acho que a pergunta persiste, né? O Brasil deu certo ou deu errado? E aí depende do ponto de vista de quem. Eu acho que se você observar do ponto de vista dos indígenas, o Brasil deu muito errado e continua a dar muito errado. Se você olhar do ponto de vista da população afrodescendente, o Brasil deu muito errado e continua a dar muito errado. Então, assim, o Brasil é um fracasso retumbante para grandes parcelas da sua população. Ele é um fracasso em vários sentidos. Um país que não conseguiu resolver a desigualdade social, que não investiu em educação, que não distribuiu riquezas, que não distribuiu oportunidades. Então, eu acho que essa pergunta ela continua pairando no ar, né? Que país é esse? Para usar lá a pergunta do Francelino Pereira, líder da Arena durante a democracia. Que país é esse? Que país nós gostaríamos de ter no futuro? Nós vamos nos conformar com esse país que nós temos hoje? Isso é suficiente? Está tudo bem? Vida que segue? Ou nós podemos sonhar com um país melhor? Bom, você falou, é tão interessante quando você fala essa questão do improviso, né, Laurentino? E eu acho que esse improviso está desde a Carta de Caminhas aqui no Brasil, né? Como a Carta de Caminha nos coloca nessa arena, né, de que as coisas podem ser feitas de qualquer maneira, né, e na base até da falta de verdade absoluta, né? Então, assim, você tem um rei que espera uma notícia boa, então você só pode dar notícia boa para o rei, né? Ou seja, nessa terra em se plantando tudo dá, né? Ou seja, então, assim, essa realidade está muito encoberta quando a gente fala da questão da independência. Estou aqui com o teu livro, né, dessa Essa é a edição. versão juvenil. Enfim. Mas, assim, o quanto isso nos coloca dentro de uma realidade brasileira que ela tem dois vieses, né? O primeiro deles é cada vez mais empoderar uma classe dominante. Eu não digo nem classe média, mas eu digo uma classe dominante, que é cada vez menor e que se referencia como se fosse uma dinastia ainda mantida no Brasil. O Brasil viveu 2 reinados, basicamente, Laurentino, e essa ideia da realeza, ela se mantém, porque aqui passa de pai para filho, né? Tudo passa de pai para filho aqui. Então essa ideia se mantém ainda. Se pudesse ter títulos, né, de realeza, acho que tinha muita gente com título de realeza ainda no Brasil, né? E do outro lado, o quanto o Brasil ignora toda uma massa social que é exatamente essa massa social que mantém o país. E é tão colonial isto que quer dizer, nós temos tido denúncias aí de pessoas, senhoras sobretudo, libertas da escravidão doméstica, né? Que o pessoal chama de análogo à escravidão, que não tem de nada de análogo à escravidão. É escravidão pura, porque isso se fazia nas casas grandes daquele período, né? Então, eu acho que perpassa um pouco por aí. Eu acho que o seu livro traz, eu queria que você falasse, quando você escreveu o livro, né? Porque, assim, você faz um livro sobre a independência, né? E você deixa muita coisa do lado de fora, né? Para poder condensar um livro desse, né? Então, assim, qual foi o seu impacto diante da coleta desse material? Qual foi o seu maior espanto quando você começou a fazer esse livro ou terminou de escrever o 1882?
Tom, eu acho que o que mais me surpreendeu, primeiro, foi ter os personagens, né? Os personagens são surpreendentes, né? Se você pegar os protagonistas visíveis da história do Brasil, que geralmente são homens e brancos. Claro que existem aqueles que não têm protagonismo algum, mas que participaram, construíram o Brasil. O Brasil foi construído basicamente por pessoas de pele negra e africanos ou descendentes de africanos. Toda a riqueza brasileira, todos os ciclos econômicos do Brasil foram construídos por pessoas escravizadas e que participaram do processo de independência, mas o protagonismo acaba aparecendo apenas para o Dom Pedro, para Leopoldina, para o José Bonifácio de Andrade Silva, o Dom João e assim por diante. Mas os personagens são fascinantes. Os personagens realmente, quando você olha em detalhe, você mostra. Eu observei assim que havia uma grande dose de insegurança, por exemplo, nesse herói oficial que é o Dom Pedro I. As cartas que ele trocou com Dom João, o pai dele, na véspera da independência, durante aqueles momentos decisivos do dia do fico, mostra um homem assim profundamente inseguro a respeito do que fazer. E, no entanto, por uma série de acasos e de coincidências, também de sorte, o Brasil foi se viabilizando. Mas aí acontece uma coisa muito curiosa. Nós criamos, em 1822, eu estou usando de propósito, né, o coletivo, né, nós brasileiros, seja lá quem foram os protagonistas, os oficiais ou não, os anônimos, um país de faz de conta. Um país que, desde a primeira Constituição de 1824, outorgada por um gesto autoritário do imperador, era surpreendentemente liberal. Assim, qualquer país europeu na época, a França, a Espanha, que tivesse uma Constituição, como o Brasil fez em 1824, seria considerado um país avançado, do ponto de vista político, social e econômico. O Brasil cria uma monarquia que imitava na nomenclatura, nos barões, nos viscondes, nos marqueses, nos fidalgos, uma nobreza europeia. Tinha imperador, tinha imperatriz, tinha o Palácio Imperial de Petrópolis, tinha uma constituição que parecia muito liberal, tinha eleições regulares, o imperador dissolvia a Câmara e convocava novas eleições. Então, parecia um país europeu, um país, digamos assim, entre aspas, civilizado, parlamentarista, mas a realidade nas ruas era de pobreza, analfabetismo, concentração de riquezas e escravidão. O Brasil era o maior território escravista da América e assim permaneceu até 1888. Então, um Brasil de faz de conta. Na aparência era uma coisa, e era assim que ele procurava se apresentar ao mundo. O imperador Pedro II era vitrine disso, né? Um homem que se apresentava como culto, amante da ciência, das artes, amigo de poetas, de escritores como Victor Hugo, inventores como Graham Bell, mas governou durante meio século o maior país escravista do mundo, o último país a acabar com o tráfico de escravos em 1850, o último a acabar com a própria escravidão em 1888. Então, o que me surpreende muito é esse país de faz de conta, que eu acho que continua ainda hoje. Nós fingimos que nós somos uma coisa quando nós somos outra. A realidade brasileira é muito diferente do que se vê em Brasília. O que se tenta vender é um país de faz de conta. A realidade no Brasil é muito semelhante à da época da escravidão, em termos de desigualdade social, de falta de respeito pela sua população, especialmente indígena e afrodescendente. Então, o que me surpreende é essa miragem que o Brasil se tornou na época da independência e que permanece até hoje. Entendi. Por isso que é importante essa discussão em andamento. Nós estamos discutindo os fundamentos da nossa identidade nacional. Quem nós somos, quem nós gostaríamos de ser de fato, e não aquele país de faz de conta que nos foi imposto até agora. Não, acho que é por aí. Eu até vou aproveitar para receber aqui a nossa querida Djamila Ribeiro, ela deve estar me ouvindo. E aí, senhorita, tudo bem?
Tudo bem, Tom, queridíssimo? Te saudar o Laurentino Gomes. Peço desculpas aqui pelo atraso, a gente teve uns problemas, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não há problema nenhum. Eu também. Você está sempre. A hora que você chegar, está sempre bem chegada, entendeu? Nós somos dois cavalheiros aqui, tanto eu como o Laurentino. Então, você é muito amada aqui, muito bem-vinda sempre. E nós estamos aqui conversando um pouco, fazendo até sala aqui para você, porque essa ideia, né, da independência, da escravidão no Brasil, ontem foi registrado os 134 anos da assinatura da Lei Áurea, quer dizer, né, e no dia 14 de maio de 1888 se perguntou, né, que abolição é essa, né? Quer dizer, o que se aboliu no Brasil, né, em 14 de maio. Então foi um outro questionamento que está até num livro novo do Laurentino, que ele está lançando agora, vai lançar agora na Bienal do Livro. Então, o que a gente quer fazer aqui é uma reflexão sobre esse Brasil que a gente, vamos dizer, estamos à véspera do bicentenário da independência, né? Acabamos de comemorar os 134, comemorar no sentido de né, registrar, né, os 134 anos da abolição da escravatura. Esta data também é aniversário de nascimento do Lima Barreto. Tem os 100 anos do modernismo também, e Laurentino deve passar por isso, né, que são os 100 anos daquela feira que aconteceu no Rio de Janeiro, né, que reuniu diversos países, enfim, que pouca gente fala sobre essa feira, né, e aí que causou uma série de modificações tecnológicas, introdução de uma série de questões importantes para a indústria e para o comércio no Brasil. Eu vou pedir a você, Djamila, que faça assim, uma breve apresentação, né? Aqui as pessoas não são dispensadas de apresentações. Você, Laurentino, não são dispensados de apresentações, mas eu queria que você falasse um pouco, né, desse processo todo que a gente está vivendo e essa expectativa, né, que a gente está tendo agora. Primeiro, né, essa abolição. Aboliu o quê, né, entre nós? A realidade brasileira, né, a gente tem aí notícias de pessoas sendo libertas de casa de famílias, onde eram mantidas em cárcere, né? Aquilo é cárcere privado, né? Cárcere privado, agora uma senhora com 70 anos de serviços prestados, né? E eu não chamo de análogo à escravidão, eu chamo de escravidão, tá, Djamila? E essa independência feita por um estrangeiro, né? Feita por um estrangeiro, mas que não aboliu o trabalho escravo, enfim, né? Então, parece que esse processo que você pegou um pouco da fala do Laurentino, que se mantém no Brasil, né? É um país ainda voltado para uma casta que são descendentes de portugueses, de europeus, enfim, né? E parece que essa casta ainda mantém esse status quo. Eu até brinquei aqui que se tivesse título de realeza ainda, acho que muita gente ainda teria título de realeza, de barão, visconde, enfim, por aí vai. Bom, mais uma vez, né, quero saudar aqui o do Laurentino Gomes, Tom Farias, grande parceiro, a Flia Araxá, o Afonso Borges, dizer a alegria de poder participar dessa feira literária, sobretudo conversando um pouco sobre esse tema que é tão importante para o Brasil. Né, como o Tom Farias falou muito bem, né, a gente tem aí 134 anos dessa abolição formal da escravatura, e que dentro dos próprios movimentos negros, né, a gente ainda não tem tanto ponto pacífico, há muitos intelectuais e ativistas negros que dizem sim, que temos que reivindicar a data, outros que têm visões diferentes, mas independente disso, eu acho que é importante a gente trazer a questão, essa data para trazer reflexões, né, sobre o enfrentamento ao racismo no Brasil, o enfrentamento que intelectuais fizeram ao longo da história em relação a essa romantização da escravidão e romantização do racismo no Brasil, esse mito da democracia racial, essa ideia de não conflitos raciais no Brasil. Então, acho que é importante para a gente trazer
essas reflexões à tona, né? Como Kabengele Munanga, que foi um grande crítico dessa visão da democracia racial e que explanou tão bem para a sociedade brasileira, né? Ele que é congolês, foi professor da USP durante muitos anos, e que nos trouxe muitas reflexões importantes sobre isso, o próprio Abdias do Nascimento, em Genocídio Negro Brasileiro, que trouxe questões tão fundamentais para a gente pensar, né, esse genocídio que ele chama desse aniquilamento moral, intelectual e político da população negra. Então, acho que o 13 de maio, Tom e Laurentino, serve para a gente trazer, de fato, essas reflexões, sobretudo entendendo o quanto que esse legado da escravidão e a falta de políticas para combater esses ciclos de exclusões fazem com que a população negra ainda no Brasil tenha que vivenciar uma realidade muito violenta. É importante entender o racismo como um sistema de opressão, é importante a gente desfazer essa ideia de que o racismo é só quando um indivíduo negro discrimina outro indivíduo, mas sim entender a construção histórica do racismo, os processos históricos que criaram essas desigualdades, e eu penso que essa data é fundamental para isso, né? A gente entender que foram quase 4 séculos de escravidão, discutir quais são as consequências da Constituição do Império de 1824, que dizia que só podia ter acesso à educação cidadãos nascidos livres, os impactos da Lei de Terras de 1850, né, que cria essa elite fundiária no Brasil, e da gente poder entender o quanto que as manifestações culturais negras foram criminalizadas no país, a capoeira já esteve presente no Código Penal, as religiões de matriz africana foram perseguidas. Então, eu penso que é muito importante a gente jogar luz a essas questões, porque ainda no Brasil, né, infelizmente, ainda há um pouco desse pensamento, talvez aí muito influenciado pelo pensamento freiriano, talvez de uma visão que ainda escamoteia muitas dessas violências. E o Brasil é um país que também conta essa história por uma perspectiva de colocar sempre a população negra como objeto da opressão. Óbvio que fomos, né? E somos. E isso tem que ser dito, sobretudo num país que criou esse mito da democracia racial, tentou escamotear as violências sistêmicas. Mas eu também penso que é importante, nesse 13 de maio, a gente restituir a população negra de humanidade, né? De pensar a população negra como sujeito dessa história. Porque a gente pode contar a história da escravidão contando a história da violência que a população negra sofreu, mas no mesmo período histórico existiam quilombos, existiram resistência. A gente pode falar da imprensa negra, né? A gente pode falar do Homem de Cor, que é considerado o primeiro jornal aí da imprensa negra. A gente pode falar de Maria Firmina dos Reis, a gente pode falar da Revolta dos Malês. Então, é muito importante também a gente contar essa história com a população negra nesse lugar de sujeito, né? E não só como vítima da opressão, porque quando a gente também só evidencia esse lugar do outro, né, que é esse lugar colonial, do outro, aquele que não é humano, a antítese sempre de humanidade, a antítese do que é civilizado, e que, claro, a gente tem que trazer essas reflexões que intelectuais como Achille Mbembe, Grada Quilombo e tantos outros vão fazer brilhantemente, mas também contar essa história, como vai dizer Lélia Gonzalez, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, a partir desse lugar de sujeito da população negra, que é muito importante, né? Como diria Benjamin, né? A história é contada pelo ponto de vista dos vencedores, a gente precisa contar essa história a contrapelo também, e trazer esses personagens que foram importantes não só para a história negra, mas para a história do Brasil. E que, infelizmente, muitos cidadãos e cidadãs brasileiras não conhecem, né? Não sabem quem foi Antonieta de Barros, não sabem o que foi o Quilombo de Jabaquara, o Quilombo dos Pomares, quem foi a Cotirene, quem foi a Qualtune, uma série de figuras que merecem ser celebradas e que contam a história do Brasil a partir desse lugar de sujeito, e não somente de vítima da opressão, negro cósmico, a balaiada no Maranhão, enfim, tantas manifestações que nós temos no nosso país. Então, eu penso que, claro, a gente tem que falar ainda dessas violências sistêmicas, da falta de políticas de reparação para romper com esses ciclos de exclusão no Brasil,
mas também contar essa história por uma perspectiva em que a população negra possa construir a sua subjetividade a partir de um lugar, né, e citando Barthes, de signos de vitória e não só de signos de derrota, né, que geralmente é o que é legitimado no Brasil. Então, as mulheres negras, por exemplo, que, claro, saem desse lugar de escravizadas e vão para o trabalho doméstico, o Tom Faria citou muito bem esse caso dessa senhora, 72 anos em trabalho escravo no Brasil, o quanto que essa questão é uma questão que precisa ser enfrentada e que traz em si esse legado da escravidão, a forma como o trabalho doméstico é vista no Brasil, né? Eu que sou filha de trabalhadora doméstica, a forma como esse trabalho ainda é visto no Brasil e que é um trabalho ainda feito majoritariamente por mulheres negras, né? Até porque se não se tem políticas para romper com esses ciclos de exclusão, essas mulheres se perpetuam esses ciclos de exclusão. Mas eu sempre gosto de dar o exemplo como a gente trata essas mulheres no Brasil, né? Ainda com essa lógica, como se elas não tivessem direitos, não fossem seres humanos, mas ainda por uma lógica que não respeita essas mulheres como seres múltiplos que são. Então, a gente fala a tia do café, a tia da limpeza, a gente se quer dar nome, né? E não dar nome é o primeiro passo para a desumanização. A gente sabe que elas moram longe, mas não sabem onde, a gente... enfim, dá roupa velha no final do ano e acha que já está fazendo muito, e a gente não percebe que essas mulheres, elas estão nesses lugares de subalternidade por conta de uma sociedade estruturada pelo racismo e por profundas desigualdades. Acho que elas têm nome, elas podem trabalhar nesses lugares, mas podem ser obreiras na igreja, ialorixás nos seus terreiros, equedes, elas são mães. As próprias mulheres que lutaram por creches no Brasil na década de 70, o movimento de luta por creches, majoritariamente por mulheres negras e periféricas, as lideranças comunitárias, que elas são mais do que isso. A gente fixa essas mulheres nesse lugar, que é uma visão muito do racismo, né? De fixá-las nesse lugar, como se elas não fossem mais nada que aquilo. E é o que eu chamo da solidão institucional. A gente sequer enxerga essas mulheres. Então, eu, como venho de uma dinastia de tias do café e de tias da limpeza, que eram mulheres inteligentíssimas, mulheres que sempre souberam do valor da educação, mulheres que sempre lutaram para que a gente estudasse, é muito importante a gente também ver o protagonismo dessas mulheres, né? O quanto que esse lugar do cuidado, que é um lugar tão marginalizado e não reconhecido na nossa sociedade, é um lugar que faz a sociedade funcionar, né? E olhar para essas mulheres por uma perspectiva humanizada é fundamental, né? Porque a gente não é só o que o racismo e as desigualdades nos colocaram, nós somos seres humanos, né? E esse lugar de restituição de humanidade, eu penso que é muito importante. Datas como essa nos trazem ainda mais essa reflexão que precisa ser feita, né, de mulheres que, sim, são inteligentes, mulheres que são protagonistas, mulheres que foram sambistas, que foram ialorixás, mulheres que foram lideranças comunitárias e são, mulheres que, enfim, mesmo marcadas, partindo de um lugar social marcado por profundas desigualdades, resistiram e produziram resistências nesse país. Então, esse lugar eu acho que é um lugar que precisa ser cada vez mais evidenciado no nosso país. Não olhar de condescendência, um olhar sim de reconhecer essas desigualdades, mas também um lugar de reconhecer a humanidade dessas mulheres e o quanto que a história também precisa ser contada a partir das perspectivas dos vencidos, aí para usar um termo de Benjamin, contada a contrapelo e contada a partir das vozes dessas mulheres, né, que não são meramente objetos de opressão, mas são sujeitos de resistência e sujeitos dessa história, né, no nosso país. Maravilha. Eu tô aqui com alguns livros da Djamila, né? Enfim. E o último, que é Cartas, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Desse lugar, né? Talvez desse lugar de fala, não está aqui o lugar de fala, mas enfim, desse lugar de fala que a gente encontra. Assim, há muita conexão no que vocês estão dizendo, né? Porque se eu jogar o Laurentino do século XVIII, XIX e tal, e a gente faz essa conexão com vamos dizer, o que é contemporâneo hoje, né? Como essa leitura do contemporâneo nos remete a muita coisa do passado escravista, colonial brasileiro,
parece que alguma coisa se mantém como uma liga, né? E que você não consegue transpor essa liga, você não consegue, as pessoas não conseguem, né? Quando fala de 72 anos de uma pessoa num ambiente familiar, né, onde era tratada basicamente, né, alguém que está numa família, mas sem ser dessa família, sem pertencer, sem nome, né, próprio, né, sem aniversário, sabe, sem relação com a família toda. Então, isso parece um pouco com o século XVIII e XIX, né? O Laurentino está acabando agora de lançar o 3º volume de Escravidão, que conta muito bem essa história ali no 1º volume, né, ou seja, do primeiro lote, digamos assim, de escravos chegada em Portugal até o Quilombo dos Palmares, né, e o segundo que vai parte desse quilombo, né, e vai basicamente chegar ali percorrer todo o século XVIII, né, que é o grande volume do tráfico negreiro para o Brasil, enfim. Essas relações, o que você vê, Laurentino, com essa fala da Djamila muito percussiente, no sentido de que parece que pouca coisa mudou né, dessa estrutura social que vem desde o descobrimento do Brasil. Quer dizer, quando você fala, né, dessa miragem que se coloca, né, ou seja, essa nuvem, essa fumaça, para tampar outras realidades, né? Então, nós temos aí a questão dos indígenas, a questão da Amazônia, né? Como se falou pouco nessa agressão, essa menina que foi morta e estuprada aos 12 anos, né? Como o Brasil não repercute isso, como se isso fosse uma coisa muito naturalizada. Está muito naturalizado para você, olhando com os olhos de hoje, Laurentino, o que você escreveu no passado, do passado, né, com relação aos seus livros sobre a abolição, sobre a escravidão, na verdade? Sim, Tom e Djamila. Djamila, é um grande prazer participar aqui com você, viu? Grande admirador do seu trabalho. Sim, eu acho que assim, é impressionante ver como há uma ponte entre passado e presente, né? Quando eu lancei o 1º volume de Escravidão, naquela semana em que eu estava na Bienal do Rio de Janeiro, sendo entrevistado pela Flávia Oliveira, um garoto foi chicoteado por 2 seguranças de supermercado por roubar uma barra de chocolate. Chicote. E chicotear pessoas negras era uma das especialidades do Brasil escravista. Havia manuais sobre como fazer isso. Quantas chibatadas por dia deveriam ser dadas para não incapacitar o homem ou a mulher escravizados para o trabalho? Aliás, eu abro esse 3º volume, sem querer dar um spoiler, eu abro esse 3º volume, a introdução, falando de 2 cenas da independência. O primeiro é o quadro famoso do Pedro Américo, o Grito de Ipiranga, que é enorme, tem 7 metros de comprimento por 6 de largura, e mostra um Brasil europeu, herdeiro de colonizadores europeus, impecavelmente vestido, não tem povo, não tem pessoas negras. Esse é o retrato oficial da independência. Mas tem um outro retrato do Brasil de 1822 que está na Biblioteca Nacional da Austrália, porque o autor morou no Brasil e foi embora para a Oceania, e o trabalho dele foi junto, que mostra, é uma tela pequenininha, de assim, 21 centímetros por 20, portanto muito menor do que a do Pedro Américo, e que mostra uma série de pessoas negras sendo chicoteadas pelo Estado brasileiro no calabouço do Rio de Janeiro. E é uma cena horrorosa, tem sangue pingando de um chicote, o carcereiro está exaurido porque ele já chicoteou dezenas de pessoas naquela manhã. Esse é o retrato da independência do Brasil que não aparece na cena oficial do Grito do Ipiranga, mas é um Brasil de 1822. Então, Laurentino, escondido. Desculpe tirar só um adendo. O Pedro Américo, a mãe do Pedro Américo era negra. De Areia, Paraíba. Era negra, mãe do Pedro Américo.
Então ele tinha descendência negra e não retratava isso nas obras dele, né? Era uma obra academicista, né? Sim. Mas assim, eu mostro esses dois Brasis, né? Quer dizer, um Brasil... E é interessante uma discussão na época da independência que é a respeito do problema, literalmente, o problema, entre aspas, do negro do Brasil. O que fazer com os negros do Brasil? É muito interessante, porque esse Brasil que começou a se viabilizar como unidade econômica, mercantil para Portugal no século XVIII, com a exploração de pau-brasil e depois de açúcar, ouro, diamante, tabaco, algodão, ele foi construído por pessoas negras escravizadas, mas na época da independência começava a ter uma discussão que era pública, discutida no parlamento, em ensaios, nos jornais, sobre como o Brasil poderia se livrar dos seus negros. Então, assim, durante o primeiro e o segundo reinado, especialmente no segundo reinado, chegou a haver projetos de devolver os negros brasileiros à África. Se discutiu muito criar colônias na Amazônia. O Uruguai foi discutido como uma possível Libéria brasileira, para onde todos... Mas, evidentemente, não dava para devolver mais. Então, havia cálculos e especialistas, isso chegou a ser discutido, inclusive, numa reunião do Conselho de Estado, com o imperador Pedro II, ali nas vésperas da Lei Eusébio de Queiroz, sobre quanto tempo demoraria para o Brasil virar branco. Se fosse misturando, a população fosse morrendo e tal. E aí teria o Brasil, do ponto de vista do colonizador europeu, o Brasil ideal, o Brasil branco. E esse é o projeto de branqueamento que vem junto com o projeto de imigração, né? Os meus ancestrais italianos chegaram a São Paulo para colher café no final do século XIX, justamente nesse projeto de branqueamento. Como é que a gente substitui o negro brasileiro por uma população branca europeia católica? Então, é muito interessante. Agora, essa é a raiz do racismo, né? Porque a escravidão não era apenas uma questão econômica, era uma estruturação de poder. Como é que um grupo se julgava na prerrogativa de explorar em todos os aspectos o outro, o corpo do outro? No seu trabalho, na sua reprodução, na sua sexualidade, tudo nas suas crenças religiosas, na sua língua. O africano, quando era escravizado na África, ele recebia até 5 marcas de ferro quente no corpo, que é uma forma de você tirar a identidade da pessoa e dar a identidade de outra. Mudava o nome, mudava a religião, tinha que mudar o idioma. Mas é por isso que me encanta muito o tema da nossa mesa de hoje, né? A mente, a alma, o espírito não se deixam escravizar, porque havia uma morte social da pessoa escravizada na África, que perdia todos os seus atributos de identidade, mas havia também uma ressurreição no Brasil, que é o protagonismo que a Djamila muito bem citou, não é? As pessoas vinham para cá e resistiam de todas as formas possíveis, seja formando quilombos, fugindo, às vezes pegando em armas, mas também participando da vida comunitária, criando irmandades religiosas, liderando quilombos, liderando terreiros de candomblé, estabelecendo alianças de parentescos, de compadrismo, sobrevivendo. Isso é uma forma de resistência. Participando dos movimentos artísticos. O barroco mineiro, ele tem os seus grandes mestres negros e africanos e descendentes de africanos. Então, acho que é muito interessante o que está acontecendo no Brasil hoje, que é uma discussão de protagonismo, de identidade, né? Quem construiu o Brasil e quem merece ou não merece usufruir do resultado dessa construção do Brasil. Eu acho que, no fundo, porque eu falo também no 1822 sobre um fenômeno de orfandade na independência do Brasil. Os ribeirinhos, os camponeses, as pessoas escravizadas, os negros forros, os libertos, alimentaram expectativas de melhoria de vida na época da independência. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi um pacto entre
a monarquia e a aristocracia rural escravista. O Brasil rompeu seus vínculos com Portugal, mas manteve inalterada a estrutura social vigente. Não fez reforma agrária, não promoveu educação, não acabou com o tráfico de escravos, não acabou com a escravidão, não alfabetizou as pessoas. Então, assim, esse pacto se perpetua. E essa sensação de orfandade, ela vai resultar, por exemplo, numa série de rebeliões, de conflitos armados, a cabanagem, a revolta dos cabanos, a sabinada, a balaiada, que nasce justamente dessa população que ficou à margem do processo de independência, um processo de orfandade no processo de independência do Brasil. Eu acho que você tocou em 2 pontos interessantes e talvez está bastante dentro da fala da Djamila também, né? Que primeiro essa coisa da resistência, né? Eu acho que isso é a palavra do século XXI, talvez a resistência, né? O quanto os movimentos sociais negros, sobretudo femininos, com a presença da Djamila, Conceição Evaristo, enfim, uma série de mulheres que, quando levantam as suas vozes, e além das suas vozes, ou acima das suas vozes, a sua presença já transmite algo diferenciado, já causa um choque. Ou seja, se espera muito, né, dessas falas, dessas presenças nesses ambientes. E esse ambiente tem transformado muito a realidade brasileira. Eu acho que tudo que está aparecendo é sintoma dessa vigilância toda que a gente procura ter. E a outra que você falou é uma frase, é um parágrafo do romance Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, né, que a mente é a única que não se pode escravizar, né? Ou seja, ela está falando do sistema escravista, né, onde ela relaciona, né, os personagens negros da história do romance dela, que tem inclusive um papel preponderante, ao contrário de outros romances que vão tirar essa humanidade do negro, esse poder que o negro tem de transformação social. E a Maria Firmina, em 1859, ela encontra meios, subterfúgios, de poder furar esse sistema opressor, ainda mais se tratando de uma mulher, e uma mulher negra naquele sistema, e consegue passar uma mensagem. Eu acho que é o primeiro romance, chamado romance negro até brasileiro, que trata dessa questão com muita propriedade e conta a história do personagem, né? Quer dizer, como ele veio da África, né? E a Firmina viveu esse ambiente da escravidão. Ela, a mãe, foi uma mulher escravizada, enfim. Essa conexão de Djamila com esse ponto esse ponto da curva que a gente tem tido, dessa resistência, essa falta de medo de denunciar tudo, né? Porque antigamente uma situação qualquer de racismo, você ia para casa, chorava, ficava oprimida, não falava para ninguém, né? Agora não, acho que isso mudou, né? Isso verticalizou também, né? Bastante. Gosto muito, né, quando o Laurentino traz a questão, né, das pessoas negras que resistiram, né, que se sentiam livres nos seus espíritos, na sua mente, né, seu espírito livre, apesar de tudo. Porque isso tem muita ligação, Tom, pensou também, com as religiões de matriz africana, né? O Babalorixá Rodney William, antropólogo, ele diz, né, o candomblé nos devolve essa realeza, essa consciência, essa humanidade que o racismo nos tirou. Então, essas formas de organizações, as próprias irmandades religiosas, as religiões de matriz africana foram importantes e são, né, importantes espaços em que, ao se cultuar os orixás, ao se cultuar os deuses e deusas, as pessoas negras conseguem reconstruir um lugar de potência e também não se deixar escravizar por essa visão colonial. E acho que esses lugares, não à toa, eles são lugares historicamente femininos, né? De mulheres que são grandes ialorixás, territórios de resistências aí que essas mulheres
tocaram, a gente pode citar tantas, né? Mãe Senhora, Mãe Menininha do Cantuá, Mãe Estela de Oxóssi, tantas outras figuras que foram muito importantes para esse não aprisionamento, né, do nosso espírito e essa recusa, né, a aceitar um lugar natural de submissão, porque é isso que se espera, né, no Brasil das pessoas negras. Geralmente de mulheres como eu se espera que a gente diga sim senhor ou sim senhora, né? E quando essas mulheres se colocam num lugar de resistência, traz muito incômodo, né? Então talvez as nossas mais velhas, né, pegando muito um exemplo pessoal da minha família, né? A minha avó, por exemplo, materna, ela era uma mulher que ela não enfrentava tanto, assim, no sentido de pôr o dedo, falar. Porque também na época dela, a minha avó, que a mãe dela foi escravizada, as coisas eram muito mais difíceis, né? Ela sabia que se ela muitas vezes respondesse alguma coisa na rua, quais seriam as consequências disso. Então ela cria a minha mãe e os meus tios de uma maneira muito dura, inclusive, né? Duríssima, inclusive, com muita violência física. Então você não pode olhar no olho da pessoa branca no interior de São Paulo, o medo que ela sentia. E às vezes as gerações mais novas, tem um conflito geracional aí muito grande, às vezes as gerações mais novas olham para as gerações mais velhas, eles não enfrentavam. Por que eles não falavam? Mas era uma outra época, e muitas vezes a minha avó ficou quieta para que hoje eu pudesse falar, inclusive, porque era um outro contexto. Sim. E às vezes essa questão geracional às vezes não é vista, né? Então hoje quando eu olho para minha avó, que preferia não falar, mas era uma Ialorixá, né? E às vezes resolvia as coisas de outra maneira, tinha outras estratégias. E se hoje eu sou, né, do Candomblé, tem muito esse lugar feminino na minha família, minha avó era Ialorixá, minha benzedeira, minha mãe era do Candomblé, minha mãe que me leva também para o Candomblé, tem um lugar aí de resistência muito forte e que às vezes a gente não olha como resistência, né? Às vezes a gente cita, né? Eu vejo muito isso às vezes em reuniões do movimento, que são frases bonitas, né? Pessoas que preferiram se matar, ser escravizadas, pessoas que preferiram matar, ser escravizadas. Ótimo, eu acho que é um lugar de resistência, mas a gente às vezes culpabiliza quase as pessoas que não é que não resistiram dessa maneira, mas resistiram de outra maneira. E que isso também, também é resistência. Às vezes o ficar quieto para proteger a sua integridade física ou a integridade física da sua família, para que a sua família possa se desenvolver. E às vezes a gente não entende como resistência. A gente acha que eles aceitaram. Então, acho que há várias formas de resistir também. Acho que isso é importante. Não há um manual de resistência, né, ou a forma correta. Às vezes a gente vê as pessoas se deparando, Martin Luther King e Malcolm X, o melhor jeito. Eu acho que há várias formas de fazer essa resistência, né? Como pessoas negras, nós somos múltiplas, nós somos diferentes, nós somos pessoas atravessadas também por uma série de outras questões. E hoje talvez a maturidade tenha me trazido isso, né? Talvez quando mais nova eu acreditasse que existisse um jeito certo de resistir, mas quando eu olho para minha avó materna, que resistiu de outra maneira, eu já jovem, nos movimentos, eu já era aquela que enfrentava, que às vezes punha o dedo e falava. E meu pai uma vez me chamou para conversar e falou, olha, minha filha, você tem que tomar cuidado. E às vezes eu falei, mas por que ele está me podando? Ele não quer resistir. Ele é de uma outra geração, né? E que resistiu muito, inclusive. Então, eu acho que há várias formas. E ele tinha medo, né? Tinha medo, muito medo, né? E a gente às vezes não entende esse contexto, né? E acha que é só submissão. E às vezes não falava, né? Mas resistia de outra forma, né? E isso que eu acho interessante. Então, acho que há várias formas de resistir. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, de fato, eu acho que a própria luta historicamente dos movimentos fez com que a gente estivesse hoje no Brasil muito mais força para poder denunciar, muito mais apoio para poder denunciar. Hoje a gente está num lugar que talvez isso seja mais possível, apesar de que em muitos espaços a gente sabe que não é.
né? Então, acho que talvez hoje a gente tenha... Mas isso é fruto de muita luta histórica. Eu acho que é isso que é importante que as gerações mais novas entendam, né? Que isso não é algo que brotou espontaneamente, né? Que é fruto de muito trabalho, de pessoas comprometidas com esse país, é fruto de muita luta, de muitos movimentos organizados, para que hoje a gente possa denunciar, para que hoje nossos jovens possam ter outras visões de mundo, ou pensar outras possibilidades de existência, apesar de ainda a gente estar vivendo uma realidade no país muito dura. Então, acho que entender esse lugar, né, quando Jeremiah Werneck fala nosso espaço vem de longe, é muito real isso, para que também essa geração, né, eu tenho uma filha de 17 anos, então eu converso muito com ela, também não ache que é a maravilhosa e que agora sim nós estamos fazendo. Teve muita luta por trás disso. Teve muitos sapos que foram engolidos, muita gente morreu, né, para que hoje você pudesse ir na rede social e falar alguma coisa com a coragem que você tem, né? Então, hoje a gente tem mais espaço para isso, mas isso é fruto dessas lutas históricas e isso sempre precisa ser entendido, nunca perder a perspectiva histórica e também não julgar os nossos mais velhos, as nossas mais velhas, que reagiram de modos diferentes, porque partiam de contextos diferentes. Isso eu acho que é muito importante. Sim. E que, às vezes, esses conflitos geracionais eles vão acontecer. É Né? Eu também verdade. já fui jovenzinha que questionei, né? Você é jovem Mas eu ainda. acho que mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar, né, dessas diversas formas de resistências e que muitas não se mataram para não ser escravas, mas existiram de outra forma, né? Foram, enfim, fugiram para quilombos ou muitas vezes calaram, mas foram fazer os seus feitiços, né? Isso. Muitas vezes não responderam ali, mas foram no terreiro dar respostas no terreiro. Então, eu acho que isso é muito importante de entender essa pluralidade, mas sem nunca se esquecer, né, que hoje, para eu poder, a minha geração é a geração mais nova, né, a gente está aqui hoje publicando, conversando, falando, é fruto de muitas lutas históricas, de muito sangue, né, que foi derramado para que a gente pudesse estar aqui hoje. Maravilha. E tem mais, né? Quer dizer, eu acho que combina, né, Laurentino e Djamila, combina muito com o que a gente vê na rua hoje, né? Quer dizer, eu estava falando sobre essa questão, né? Eu tinha uma tia que ela fazia cabelo e aí, de vez em quando ela dizia que ia maltratar alguém, assim, sabe, no cabelo. Então, ela fazia o cabelo das mulheres brancas, né? Dizia, vou apertar muito, ela vai ver só. Sabe? Então, assim, ela não fazia mais nada, era uma maneira dela de uma vingança, sabe? Que ela tinha um poder sobre a cabeça da outra, dizendo, vou apertar muito, ela vai ver só, ela vai sofrer comigo hoje. Então eu fico imaginando isso, e o quanto, assim, a filha de 17 anos, né? O quanto ela hoje olha numa rua, numa cidade como São Paulo, onde você mora, por exemplo, as meninas, os homens assumindo seus cabelos, assumindo a sua aparência. Ou seja, né, acho que isso faltou para a nossa geração. Né? Ou seja, quando eu tinha 17 anos, nós tínhamos que cortar o cabelo baixinho e tinha aquela questão do corte Príncipe Danilo, né? Que era só aquele montinho de cabelo aqui. Todos os jovens cortavam o cabelo daquela maneira, ou seja, não tinha como você fugir dessa regra, né, em si. Então, eu acho que quando a gente fala da resistência, dessa questão toda, e você lembra a nossa Jurema, né, com os nossos passos vêm de longe, exatamente vem. Muitos sangues foram derramados, muitas mulheres foram violentadas em todos os sentidos, né, para que a gente pudesse estar aqui. Eu acho que essa coisa de, eu sou o primeiro, isso é muito maluquice, né, essa coisa. Eu sou o primeiro de tudo, né? É como se você negasse o anterior e como se você anistiasse a escravidão no Brasil, como se você anistiasse a abolição que está fazendo agora 134 anos, né? Mas assim, infelizmente, quer dizer, a gente está aqui nos nossos finalmentes. Eu imensamente quero agradecer demais vocês dois por estarem aqui. Eu sei que a vida de vocês é bem enlouquecida. Laurentino ainda está em Portugal, né, Laurentino? Em Portugal, Djamila no Rio de Janeiro, e eu estou aqui em Araxá, essa cidade maravilhosa.
Mas eu queria realmente agradecer, pedir a vocês que nessa finalização pudessem dizer alguma coisa para que a gente complementasse essa coisa que a gente está pensando sobre essa reflexão, né? Esse Brasil que a gente ainda precisa muito, né, lutar para que ele dê certo, para que ele seja justo com todo mundo, para que ele possa integrar as pessoas de fato. Eu estou aqui no município vizinho à cidade que Carolina Maria de Jesus nasceu, né, que é Sacramento, e ela é o maior símbolo dessa resistência e maior virada dessa revolução que a gente pode fazer, independente da academia, independente da forma que a gente é nascido. Então, acho que é um pouco por aí. Então, Laurentino, a bola é sua, por favor. Bem, eu queria agradecer a oportunidade, realmente um papo maravilhoso. Mas eu queria terminar com uma mensagem que eu acho que é importante neste momento que nós estamos vivendo, que a gente não pode perder a esperança, a gente não pode abrir mão dos nossos sonhos. Assim, o Brasil está passando por um momento muito ruim. Às vezes dá a impressão que tudo deu muito errado. Nós estamos falando de 200 anos de independência, né? O país em alguns aspectos deu muito, muito errado. Mas eu acho que essa ideia de resistência que a Djamila trouxe muito forte no bate-papo de hoje vale para todos os brasileiros que querem sonhar com um país melhor, independente da sua cor da pele, da sua origem étnica, da sua sexualidade. Assim, a gente não pode perder a esperança, porque eu acho que quem aposta num projeto autoritário, um projeto de continuação de opressão, justamente quer nos fazer perder a esperança, perder os nossos sonhos. Porque a discussão hoje é muito forte a respeito de identidade em todas as áreas. E nós sabemos que a construção de identidade, que envolve a construção de heróis nacionais, de datas históricas, de estátuas, de museus ou não museus. Por exemplo, a gente nunca teve um grande museu da escravidão. Por que será, né? A gente tem Museu do Amanhã, tem Museu da Língua Portuguesa, tem museus interessantíssimos. Não tem um grande museu da escravidão e da cultura afro-brasileira, como tem nos Estados Unidos, lá que o Barack Obama... Ou seja, a maneira como a gente batiza ou não as coisas, a maneira como a educação, o currículo escolar é construído ou não, tudo isso envolve formação de identidade. E essa identidade tem a ver com mecanismos também de opressão, de não permitir que as pessoas sequer se sintam na possibilidade de serem protagonistas, porque elas acham que não podem, não estão autorizadas. E eu acho que hoje, felizmente, depois de quase 40 anos de democracia, nós estamos vivendo hoje num momento de grande liberdade em que todas as pessoas realmente podem se expressar. Os perigos no horizonte são terríveis, inclusive de uma volta de uma ditadura, se é que nós já não estamos vivendo uma em muitos aspectos. Mas a gente não pode abrir mão dos nossos sonhos, a gente tem que persistir na democracia, tem que continuar discutindo, não pode se assustar, tem que respeitar o outro, tem que ouvir o outro, é muito importante, porque eu acho que a raiz da intolerância, a raiz do preconceito e também do raiz está na incapacidade de olhar o outro, de ouvir o outro, de permitir que o outro fale. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é isso, assim, olha, está difícil, às vezes dá a impressão que tudo acabou, dá vontade de jogar toalha, mas o Brasil não acabou e a gente tem que não perder a esperança e persistir nos nossos sonhos, né? É isso, Djamila? Muito bonito. Nossa, concordo totalmente com o querido Laurentino. Nunca perder essa perspectiva histórica, né? Porque, claro, a gente está enfrentando um momento duríssimo no Brasil, mas eu lembro do meu pai sempre dizendo, né? A minha época também foi dura, a época dos seus antepassados, então, seus ancestrais também foi dura. Se eles tivessem desistido, né, a gente não estaria aqui hoje. Então, acho que é sempre importante a gente não perder a esperança. Concordo muitíssimo com o Laurentino, né? Os governos autoritários também querem matar os sonhos e a esperança. Querem matar nosso anseio por felicidade, né? E isso é muito importante a gente não perder, né?
Meu babalorixá Rodney Williams, ele sempre fala, citando Mãe Stella de Oxóssi, né, que ser feliz é uma obrigação ancestral, no sentido de da gente olhar para a nossa realidade e construir futuros possíveis, né? Pensar outras possibilidades de existências, pensar que a gente tem direito ao amor, à alegria, à felicidade, porque isso foi tirado da gente, né? Como se a gente não pudesse celebrar a vida, como se a gente sempre tivesse que o tempo todo, né, estar num lugar só também de enfrentamento. Claro que a gente enfrenta a sociedade desigual e faremos isso sempre, mas acho que a minha mensagem final seria essa também. A gente nem precisa dos momentos de celebração, dos momentos de olhar para si, sobretudo nós, mulheres negras, que fomos socializadas num lugar, né, desse lugar da guerreira, da força descomunal, como se a gente não fosse humana, como se a gente não sentisse dor, como se a gente também não tivesse direito à felicidade. Né? E eu acho que isso é muito importante. A gente até luta para que a gente possa ter o direito à felicidade. Candomblé é trabalho, quem é de candomblé sabe. Quando tem funções, trabalha semanas, mas candomblé também é festa. Tem um momento que a gente vai celebrar, tem um momento que a gente vai cantar por Ixavi, tem um momento que a gente vai comer juntos. E isso a gente nunca pode perder, né, de vista. Isso é muito importante até para alimentar o nosso espírito. Né? Então, acho que essa é a mensagem, né? A gente não perder essa possibilidade de se alimentar também desses momentos de alegria e de felicidade, que é justamente o que o sistema não quer que a gente tenha. E para terminar, agradecer muitíssimo a Fliera Chá, foi um prazer enorme estar aqui com você, Tom, uma pessoa queridíssima. A Laurentina, pela primeira vez, eu admiro muito, leio seus livros. Mais uma vez, me desculpar pelo atraso, eu estou aqui nesses eventos, eu vou dividir. Logo mais, eu estou lá para mediar a mesa com a Chimamanda, e me pediram para atender algumas demandas, que acabou que fez com que eu atrasasse, eu odeio atrasar, peço desculpas mais uma vez por isso, mas agradeço muitíssimo, porque esses momentos de troca também alimentam o nosso espírito e nos fortalecem. Agradeço bastante pela oportunidade de diálogo. Nada, vocês são dois queridos e muito obrigado demais por vocês estarem aqui. A gente segue com a Fliera Chá, com as programações que estão no nosso site, nossas redes sociais. Então, muito obrigado e vida que segue, com muita esperança e com muita resistência.